Bom dia. Esse trabalho, intitulado Avaliação de Vocabulário Controlado para a Representação e Recuperação de Teses e Dissertações no Repositório Institucional da Universidade Estadual Paulista, Unesp, foi realizado pelas autoras Lisandra de Souza Santos Alves, Roberta Cristina D'Alevedo Vitartarotti e Mariângela Spott Lopes Fujita, que vos fala. Nós vamos apresentar esse trabalho com os seguintes itens: introdução, com o problema e o objetivo, um pequeno marco teórico sobre a avaliação de vocabulário controlado em repositórios institucionais, os procedimentos metodológicos da nossa pesquisa empírica, os resultados e as considerações finais. Com o crescimento dos recursos informacionais em formato digital, e a evolução das tecnologias de informação e comunicação, os repositórios institucionais se tornaram ambientes ideais para a guarda, preservação e disseminação da produção informacional científica. Esses repositórios em universidades são de grande relevância na organização e gestão do conhecimento gerado pela produção científica, tecnológica, artística e administrativa. Nestes sistemas de recuperação da informação, o uso de vocabulários controlados vai possibilitar melhor precisão na representação e recuperação por assuntos. Mas para que haja eficácia nessa representação e disseminação, é preciso verificar se existe vocabulário controlado para uso do profissional indexador e também dos autores não profissionais, e verificar como se realiza o controle desses vocabulários nos repositórios, pois essa falta de controle de vocabulário vai gerar vários tipos de inconsistências que vão gerar imprecisões, irrelevâncias na recuperação de informações, isso em qualquer sistema de busca. Essa inserção da representação dos recursos informacionais podem ser realizados tanto pelo profissional da biblioteca quanto pelos usuários, tendo em vista que esses repositórios permitem um autoarquivamento, e isso significa uma autonomia aos usuários para essas atividades. Então, os próprios autores de teses e dissertações vão poder inserir e atribuir palavras-chave para a sua representação. Essa possibilidade trouxe também o uso da linguagem natural na representação. Essa linguagem natural é inovadora, é importante pela terminologia científica, mas ela traz algumas inconsistências, e isso exige que o vocabulário controlado possa ser utilizado para diminuir essas inconsistências. Então, o nosso problema de pesquisa aqui é que verifica-se a ausência na literatura de procedimentos metodológicos voltados para a avaliação do controle de vocabulários em repositórios institucionais. Então, nós tivemos como objetivo realizar a avaliação do controle de vocabulário de teses e dissertações no repositório institucional da Unesp. Esses repositórios, reúnem e armazenam, como nós dissemos, organizam, preservam, recuperam e disseminam a informação científica. E esse controle de vocabulário irá permitir a identificação dos documentos, visando uma recuperação da informação por parte de usuários de forma mais precisa. Quando nós atribuímos palavras-chave em linguagem natural, não pensamos que essas palavras-chave vão ter que servir para uma recuperação da informação. Então, isso precisa ser agregado e orientado a esse usuário e ao profissional da informação também. Então, a organização do conhecimento é uma área que visa a organização e sistematização de conceitos, onde incide uma preocupação com os valores dos conteúdos dos objetos,
ou assuntos que estão sendo organizados. Os sistemas de organização do conhecimento são ferramentas que vão auxiliar na interpretação do objeto e sistematização dos conceitos para a representação. Segundo Dalberg, para a consistência nesta representação, o uso de vocabulários controlados é fundamental para que esse processo seja realizado de forma padronizada conforme o domínio de assunto, né? Porque tratam-se de domínios muito especializados. O vocabulário controlado, dessa forma, é um instrumento dinâmico, visando o quê? A evolução científica, que traz uma nova terminologia, e que precisa estar em consonância com o conhecimento científico, que vem se modificando, se atualizando constantemente, principalmente no âmbito acadêmico. Kobashi salienta que esse vocabulário é uma linguagem artificial, construída de termos que vão representar um ou vários campos do conhecimento. Pode ser um tanto especializado como um geral, com várias áreas do conhecimento. A fim de garantir a precisão e eficácia na comunicação entre os usuários e sistemas de informação, um vocabulário controlado surge para solucionar problemas causados por características próprias da linguagem natural, tal como ambiguidades, polissemia, sinonímia e homonímia, que, quando não padronizados, afetam os resultados dos processos de recuperação da informação quanto à precisão e relevância. Para a consistência na representação e recuperação, com o uso desses vocabulários, é necessário realizar constante atualização e aplicar metodologias avaliativas. Então, não é só usar o vocabulário controlado, é preciso avaliar para observar se ele está sendo condizente ou está em consonância com esse vocabulário exigido na busca e recuperação. E isso, nós vamos observar essa metodologia avaliativa quanto à estrutura do vocabulário e também quanto à análise da precisão em relação à representação e recuperação, que são princípios da política de indexação muito importantes. A aplicação da avaliação de vocabulários é indispensável, pois permite maior controle da padronização dos termos e consistência no repositório institucional. Na literatura, ainda são incipientes, as metodologias voltadas à avaliação de vocabulários controlados. Nós temos aí as fontes principais, né, que são os nossos marcos teóricos, o Lancaster, a norma Anzinizo, de 2005 e atualizada para 2010, Souza e Campos, Gil Leiva e Alves. Os nossos procedimentos metodológicos, eles são foram aplicados, aliás, critérios de avaliação em repositórios institucionais em duas categorias de análise: avaliação intrínseca e avaliação extrínseca, que significa, respectivamente, critérios voltados para o repositório propriamente dito e critérios voltados para a análise da representação e da recuperação da informação nesses repositórios institucionais. O nosso universo de pesquisa foi o repositório da Unesp. O repositório da Unesp, ele é dividido por comunidades e subcomunidades, tendo suas criações e alterações de comunidades e de subcomunidades em consonância com a criação ou alteração de denominação de unidades universitárias, unidades complementares, auxiliares, centros interdepartamentais, departamentos, programas de pós-graduação, enfim, toda uma estrutura que reflita a organização da universidade. Nossas categorias de análise da avaliação intrínseca foram 3. Primeiro, disponibilidade de link para o vocabulário controlado, para verificar se existe o fornecimento pelo repositório institucional em sua interface de um link que direcione o usuário para o vocabulário controlado. Vocabulário correspondente ao domínio, se o vocabulário controlado empregado confere ao domínio contemplado pelo repositório, e
por último, o autoarquivamento, se existe disponibilização e se, em caso positivos, analisar se é utilizada a linguagem natural ou se há o direcionamento para o vocabulário controlado a fim de realizar a escolha de termos advindos da linguagem padronizada correspondente ao recurso informacional. E, por fim, explorar no repositório se está disponível algum manual de autoarquivamento. Com relação à avaliação extrínseca, também aplicamos 3 critérios. São eles: o controle terminológico, com análise de imprecisões advindas de ambiguidade, sinonímia, polissemia, homonímia, na recuperação dos recursos informacionais. Segundo, forma dos termos, a forma com que os termos foram apresentados na recuperação, se aparece em plural ou singular, se apresenta entrada direta ou inversa, o idioma adotado, se os termos são simples ou compostos e se são adotadas abreviaturas. Por último, o grau de especificidade. Verificar o nível de especificidade terminológica na recuperação dos recursos informacionais, isto é, verificar se a especificidade da recuperação está de acordo com os usuários potenciais. Nos resultados da avaliação intrínseca, no primeiro critério, que é a disponibilidade de link para o vocabulário controlado, a busca do resultado foi feita por toda a interface do repositório e em seus menus observou-se que o repositório da Unesp não possui nenhum link em sua interface que direcione o usuário para um vocabulário controlado ou apresenta alguma informação do uso de um vocabulário para a representação e recuperação dos recursos informacionais. Mesmo a instituição possuindo um tesauro próprio, o tesauro Unesp, que está disponível na interface de busca do seu catálogo. Segundo, o vocabulário correspondente ao domínio, conforme mencionado, não há nenhuma informação que relate o uso de um vocabulário controlado para realizar o controle dos termos utilizados no momento do autoarquivamento das teses de dissertações. Portanto, nesse critério, não foi possível analisar se o vocabulário controlado corresponde ao domínio em que as teses de dissertações estão inseridas. Mas adianto que o tesauro Unesp, ele contempla todas as áreas do conhecimento das 3 dimensões de ensino, pesquisa e extensão da Unesp. O autoarquivamento. No repositório da Unesp é realizado o autoarquivamento de teses e dissertações pelos autores alunos da pós-graduação das diversas áreas oferecidas pela universidade. Ele pode ser realizado em até 60 dias após a defesa e é obrigatório. Depois de concluir a submissão, o arquivo passa por uma conferência e, mediante alguma inconsistência, o aluno é notificado por e-mail. E aí, depois, o texto será disponibilizado para acesso aberto. Na interface do repositório há um link com a disponibilização de informações sobre autoarquivamento, contendo um breve conceito do que é esse processo, prazos para o arquivamento, informações sobre a versão impressa e informações de como realizá-lo. No autoarquivamento, após realizar login no link disponível exclusivamente para o autoarquivamento de teses e dissertações, o autor-aluno realiza a inserção dos metadados que correspondem ao seu trabalho, sendo compostos por título e subtítulo, em português e inglês, nome completo, nome do orientador e co-orientador, data da defesa, resumo em português e inglês, palavras-chave, idioma, tipo de trabalho, dissertação ou tese, unidade da Unesp, programa de pós-graduação, área de concentração e linha de pesquisa. Em seguida, a escolha da versão do trabalho, parcial ou integral, para o upload de trabalho em formato PDF. No autoarquivamento da avaliação intrínseca, a disponibilização de um vocabulário controlado para inserção de termos que correspondam ao trabalho é inexistente, fazendo com que os trabalhos sejam representados no repositório institucional pela linguagem natural, isto é, pelas palavras-chave dos autores alunos. Com relação à avaliação extrínseca, no critério de controle terminológico, foi necessário realizar a busca diretamente por tipo de material, pois na busca simples pelo campo disponível na interface, não foi recuperado nenhuma tese ou dissertação
nos 10 primeiros resultados. Na busca realizada em dissertação de mestrado, o termo aquisição foi apresentado no título de 6 dos 10 recursos informacionais recuperados. Mesmo havendo o termo no título, só 4 dos 6 recursos informacionais realmente eram referentes à aquisição de algo, e entre os 4 que não apresentaram o termo no título, não correspondiam ao assunto tratado. Já em relação ao tipo tese de doutorado, foram recuperados 6 dos 10 primeiros recursos informacionais com o termo aquisição no título. Desses 6, 5 correspondiam ao assunto tratado, e entre os 4 que não apresentaram o termo no título, não tinham correlação direta em suas pesquisas. Com relação à forma dos termos, analisou-se nos títulos o termo escolhido, que apresentava pluralidade ou singularidade, o idioma adotado, se as palavras-chave são compostas ou simples, e se são adotadas abreviaturas. Em dissertações de mestrado, foram recuperados termos apenas no singular, em português e com apresentação simples e composta, como aquisição de dados, e não houve nenhuma abreviatura. No tipo tese de doutorado, foram recuperados recursos informacionais que apresentavam o termo no título apenas no singular e em português, havendo apresentação simples e composta, como aquisição volumétrica, e não apresentou abreviações. Por último, no grau de especificidade da avaliação extrínseca, observou-se se os recursos informacionais recuperados estavam de acordo com os usuários potenciais do repositório institucional. No tipo dissertações de mestrado, a busca recuperou recursos informacionais voltados para as áreas que a Unesp abrange. Um facilitador para isso é a seleção de critérios para o arquivamento e a disponibilização de autoarquivamento. O mesmo corresponde para as recuperações no tipo teses de doutorado. Nossas considerações finais relatam que, de forma geral, os resultados obtidos a partir dos critérios das categorias de análise permitiram observar um descontrole da linguagem no momento da recuperação dos recursos informacionais, demonstrando falha na representação dos mesmos, por conta da falta de controle de vocabulário no momento da representação. Há excessos de recursos informacionais na recuperação, apresentando pesquisas que não são correlacionadas com o termo buscado. Esse fator pode estar relacionado com o uso da linguagem natural no momento da inserção dos metadados no autoarquivamento das teses e dissertações pelos autores e alunos. O fato de não haver indexação dos termos que representem esses materiais de forma padronizada com o domínio e que sejam prontamente correspondentes à pesquisa ocasiona inconsistências na recuperação dos recursos informacionais no repositório da Unesp. É possível salientar que pelo fato da referida universidade possuir seu próprio vocabulário controlado, o mesmo poderia estar integrado ao sistema de forma que estivesse disponível para conhecimento dos usuários gerais, implementado o Tesouro Unesp no momento do autoarquivamento para os autores alunos, visando melhor padronização na representação e recuperação por assuntos nestes sistemas de recuperação da informação. Porém, essa questão é complexa, pois ao mesmo tempo que poderia facilitar, causaria dificuldades, visto que muitos alunos não possuem conhecimento da existência do Tesouro Unesp e não sabem utilizá-lo. Para resolver tal lacuna, seria necessária a disponibilidade de tutoriais de seu uso e treinamentos, preferencialmente no início do mestrado e doutorado. Além disso, a inserção de um novo campo de metadados direcionado para os bibliotecários que realizam a validação dos metadados inseridos pelos alunos autores possibilitaria um melhor controle e padronização da linguagem, tanto na representação quanto na recuperação por assuntos. A aplicação de critérios avaliativos no repositório institucional da Universidade Estadual Paulista ressalta a importância da utilização de um vocabulário controlado na representação dos recursos informacionais para melhorar a precisão na recuperação por assuntos no momento da busca pelos usuários e da integração ao repositório institucional de um vocabulário controlado
que integre termos de seu domínio. Aqui estão as referências. Finalmente, eu quero registrar que esse trabalho de pesquisa, ele foi apoiado e financiado pelo CNPq. Eu agradeço muitíssimo essa oportunidade, assim como minhas coautoras. Muito obrigada.